O governo federal prorrogou o prazo para que os aposentados e pensionistas façam a contestação dos descontos indevidos relacionados à fraude no INSS. Agora vai até 20 de junho, hein? A medida foi publicada hoje no Diário Oficial. No último balanço, em 16 de março, mais de 6 milhões de pessoas contestaram as cobranças e já foram devolvidos aos segurados quase 3 bilhões de reais em todo o país. Para falar sobre esse assunto, a gente faz conexão com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, Josiane Zanardi Parodi. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kelly, tudo bem? Boa tarde a todos. Professor, um assunto importante para que a gente segue, inclusive, acompanhando. Qual que é a importância dessa prorrogação? Muito importante, Kelly, porque a gente tem mais de 2 milhões de pessoas que foram identificadas como descontos indevidos que não fizeram a impugnação. Mas nós acreditamos que a prorrogação em si, isoladamente, ela não vai resolver o problema para atender essa demanda de pessoas que não foram lá e informaram que querem fazer a contestação e, eventualmente, fazer o acordo. Por quê? Podem ser pessoas que não têm ali como acessar o sistema, pessoas que vivem em regiões isoladas, pessoas que desconhecem totalmente essa situação. Então, o ideal seria que o INSS, a partir de agora, fizesse uma busca ativa dessas pessoas, fizesse a convocação para que elas fossem até a agência do INSS ou até a agência do Correio, que é quem estava atendendo essa demanda, para que, de fato, a gente pudesse ter certeza se aquela pessoa não fez porque ela não quer fazer ou foi por falta de conhecimento. Porque muitas vezes são pessoas idosas, que não têm acesso à internet, como a doutora colocou. O ideal será que não seria o próprio INSS reconhecer a sua falha e devolver de uma forma automática para essas pessoas que foram lesadas? Olha, é uma alternativa, só que existe um problema nessa possibilidade que você mencionou. Existem algumas pessoas dentro desses 2 milhões de pessoas que pode ter optado por fazer a ação judicial na tentativa de receber esse valor em dobro, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Na tentativa de ter colocado ali também as associações para que elas fossem indenizadas por dano moral. Então, o problema do próprio INSS devolver diretamente é que no acordo com o Supremo Tribunal Federal ficou condicionado que a aceitação do recebimento através do acordo administrativo a pessoa vai estar abrindo mão da ação judicial. Então, se o INSS fizer isso de forma automática, ele pode causar prejuízos para aquela pessoa que eventualmente, de fato, não quer fazer o acordo e está fazendo o processo na justiça. Porque existem situações que as pessoas optaram em fazer o processo para tentar receber o valor maior e com indenização de dano moral. Pois é, então está explicado. Eu acho que uma outra dica que pode ser importante é a família se unir nesse momento, conversar com esse beneficiário do INSS. Vamos lá, vamos abrir as contas? Será que você aceita que a gente possa te ajudar, checar o extrato? Isso pode ser importante, não é, doutora? Com certeza, você que tem um idoso, um aposentado na sua casa, uma pessoa que recebe benefício previdenciário, converse com ele, pesquise se ele já verificou se não teve desconto, se ele sabe como fazer essa contestação e se tem processo judicial ou não para poder ajudar essa pessoa e a resolver esse problema. Mas, de fato, como eu falei no início, o governo prorrogar para junho, ou seja, são aí mais 2 meses e pouquinho, não vai solucionar o problema, porque ele precisaria fazer uma busca ativa dessas pessoas e entender qual é o problema que elas não foram fazer a contestação e nem o aceite do acordo. Porque, na verdade, nós até entendemos que deveria ficar em aberto, não deveria haver um prazo, porque vai ter que ficar ocorrendo essa prorrogação toda vez até que, de fato, ele chegue ao número identificado de pessoas lesadas que fizeram a contestação. Isso pode não acontecer. Sim, com certeza. De qualquer forma, cabe a gente aqui da imprensa informar para que mais pessoas realmente consigam ali checar o seu extrato e, quem sabe, notificar o INSS que tem direito ao ressarcimento. Agora, doutora, o Supremo Tribunal Federal derrubou a prorrogação da CPMI do INSS por ampla maioria. Vamos conferir uma reportagem?
O processo, apresentado por integrantes da própria comissão, afirmava que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, estava sendo omisso por não prorrogar o prazo da CPMI. Relator do caso, André Mendonça, manteve a decisão de prolongar os trabalhos por até 60 dias. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve o roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade. Órfãos com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política. Mendonça foi seguido somente pelo ministro Luiz Fux. Os outros 8 ministros divergiram por acreditarem que o tema é de competência interna do Congresso Nacional. O ministro Gilmar Mendes foi o mais crítico e citou vazamentos e supostos abusos cometidos pela comissão. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem. Vazem! Abominável! Abominável! A maioria dos ministros entendeu que a Constituição não trata da prorrogação de CPIs. Alguns também citaram o princípio da separação de poderes para não invadir a competência do Legislativo. Nos bastidores, ministros afirmaram que o resultado deve evitar tensões entre a Corte e a cúpula do Congresso, principalmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O relatório final da CPMI do INSS, apresentado na sessão de hoje pelo relator deputado Alfredo Gaspar, conta com mais de 200 pedidos de indiciamento por envolvimento nos descontos ilegais de aposentados do INSS. O documento, que tem mais de 4.300 páginas, pede também responsabilização criminal de 7 representantes de bancos e pedidos de indiciamento contra 4 deles, além de alteração e aperfeiçoamento de 5 leis. Doutora, como que a senhora vê esse relatório final? Olha, nós precisamos ainda aguardar a divulgação do relatório, né? Ele vai ser apresentado hoje, vai ter que passar por aprovação e, como pedido, o relator vai ter que fazer essa correria para que tudo seja finalizado até sábado. Depois, com a divulgação, é que de fato a gente vai ter ali ciência do tamanho da apuração que foi feita. Pelas preliminares que foram divulgadas, inclusive pela imprensa, me parece um trabalho que foi minucioso, chegaram a conclusões de indiciamento ali de várias pessoas, né, várias autoridades, e o que a gente espera é que não fique só na fase investigativa, que de fato esse relatório ele seja utilizado como prova, ou pelo menos início de prova, para que seja apurado com o devido processo legal e os responsáveis identificados sejam punidos conforme foi requerido. Porque, como o ministro Mendonça mencionou no voto dele, nós estamos tratando de pessoas vulneráveis, que não puderam se defender dessa fraude que aconteceu dos descontos nos benefícios. E como a gente começou a matéria falando, mais de 2 milhões sequer contestaram. Então, ali a gente está fazendo um trabalho, né? A CPI está tentando defender essas pessoas e tentando modificar legislações no sentido de que isso não se repita mais do INSS. É muito importante esse trabalho, mas a gente espera que ele continue. Ele não pode ser finalizado só com esse relatório entregue essa semana. Doutora, muito obrigada pela análise. Foi um prazer te ouvir. Importante também para a gente entender melhor todo esse contexto. Uma boa tarde e um ótimo final de semana. Eu que agradeço. A gente está sempre à disposição aqui na OAB São Paulo. Um abraço. Um abraço.